Vamos na sequência, vamos aqui mais um pouquinho, vamos lembrar alguns pontos importantes sobre partes e procuradores. Então, vamos aqui falar que ele pode, vamos falar um pouquinho sobre partes e procuradores, num primeiro momento falando de justiça gratuita. E eu vou aproveitar para diferenciar justiça gratuita de assistência judiciária gratuita. São coisas diferentes? São institutos totalmente diferentes. 5584D70. São institutos totalmente diferentes. Benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária gratuita, coisas diversas, não podemos confundir. Primeiro, galera, olha o que acontece. A gente sempre trabalha na ideia de proteção aqui no processo do trabalho. E um dos pontos relacionados à proteção é a gratuidade do acesso ao Poder Judiciário. Nós não temos a cobrança de custas prévias. Não há aqui a cobrança de custas prévias. Você não tem nenhum real no bolso, você consegue ajuizar a ação trabalhista. Por quê? Você não vai pagar nenhuma quantia para o Poder Judiciário, ok? Agora, ao final do processo, pode ser que você perca e seja condenado ao pagamento dessas custas processuais. Imagina que você foi à Justiça do Trabalho pedindo ali a condenação ao pagamento de diferenças salariais, diferenças de comissão. Para apurar essas diferenças de comissão, o juiz foi lá e determinou a realização de uma perícia. O perito trabalhou, apresentou o laudo, concluindo que você não tinha direito àquelas diferenças, o juiz julgou improcedente esse seu pedido. Você perdeu o processo. Em tese, você teria que pagar custas processuais, você teria que pagar os honorários do perito. Só que você olha para o bolso, rapaz, não tem R$1. Se eu for pagar perito, se eu for pagar custas processuais, eu vou ficar sem arroz e feijão dentro da minha casa, eu vou ficar sem pagar a conta de luz. Não tenho dinheiro. Para essas situações, nós vamos aqui deferir o benefício da justiça gratuita. Nós vamos aqui, deferir o benefício da justiça gratuita, conforme artigo 790, parágrafo 3º, exatamente para termos a isenção das custas processuais. E olha o que acontece, galera. Esse deferimento da justiça gratuita, do benefício da justiça gratuita, pelo parágrafo 3º da CLT, ele pode se dar, como é muito comum, via requerimento da parte. Eu, parte, que não tenho condição financeira, apresento uma declaração de pobreza e requeiro o benefício da justiça gratuita. É o que acontece na maioria das vezes. O juiz defere o benefício via requerimento, via pedido. Só que aí vem o detalhe importante. Se a parte não requerer, o juiz mesmo assim pode deferir. Por quê? Porque o juiz pode deferir o benefício da justiça gratuita de ofício, ex ofício, de ofício, mesmo sem requerimento, se perceber que a parte não tem condição financeira de arcar com aqueles pagamentos. Então, pelo parágrafo 3º, o juiz pode deferir de ofício, pode deferir a pedido. Geralmente, como eu disse, o pedido é formulado. E o pedido é formulado no início do processo. Só que eu te pergunto, esse pedido também pode ser formulado no curso do processo? O juiz pode deferir de ofício no curso do processo esse benefício? Será que tem um prazo determinado para requerer ou um prazo determinado para deferir? Não. Esse mesmo dispositivo diz que o benefício da justiça gratuita pode ser deferido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, a qualquer tempo e grau de jurisdição, a qualquer tempo
e em qualquer grau de jurisdição. O juiz pode deferir o pedido aqui ou deferir de ofício. Isso que é importante para nós lembrarmos para a nossa prova de TRT. Ok, galera? Só que olha o detalhe. Falei para vocês que justiça gratuita é diferente de assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita, eu anotei para vocês ali o dispositivo que trata do tema. O artigo 14 da Lei 5584 de 70. O que é assistência judiciária gratuita? O que é esse instituto aqui? Vamos lá, essa assistência judiciária gratuita, ela é prestada pelo sindicato. Então falou em assistência judiciária gratuita, lembrou do sindicato. O sindicato presta assistência judiciária gratuita ajuizando a ação para o membro daquela categoria. Benefício da justiça gratuita não tem nada a ver com o sindicato. Benefício da justiça gratuita é para isentar custas. Agora, a assistência judiciária gratuita é prestada pelo sindicato. Eu fui demitido, fui lá no meu sindicato, chorei minhas pitangas lá no sindicato, eles ajuizaram a ação trabalhista. Eles estão prestando assistência judiciária gratuita, ok? Não vamos esquecer dessa diferença. Agora tem um ponto importante aqui relacionado às partes e procuradores, que é uma súmula 219. Essa súmula 219 ela é importante. Ela vive caindo em prova e mais, ela vive sendo alterada pelo TST. A última vez que ela foi alterada foi em 2016. Então pode ser que ela seja cobrada no TRT do Rio de Janeiro. Qual que é a ideia dos honorários de sucumbência? O nosso sistema, falando de uma regra geral, o nosso sistema aqui de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ele é diferente do processo civil. O que são esses honorários de sucumbência? Honorários devido ao advogado da parte vencedora que irá receber da parte perdedora. Ou seja, os honorários que a parte perdedora paga ao advogado da parte vencedora. O advogado da parte vencedora ganha da outra parte, da parte perdedora, recebe quantia da parte perdedora? Sim, esses honorários de sucumbência. Só que o sistema é diferente do processo civil. Lá no processo civil, a gente aplica como uma regra geral o sistema da mera sucumbência. O que é o sistema da mera sucumbência lá do processo civil? É um sistema que a gente chama de perdeu, pagou. Mera sucumbência, perdeu, pagou. Quem perde, paga. Por que eu estou pagando? Porque eu perdi. Quem perdeu, pagou. Mas eu estou pagando só porque eu perdi? É a mera sucumbência. Não precisa de mais nenhum elemento, nenhum outro requisito. É pelo mero fato de você ter sucumbido, pelo mero fato de você ter perdido. Quem perde, paga. No processo civil, é assim. No processo trabalho, por enquanto, não. Pode ser que isso até mude daqui a pouco tempo, mas por enquanto não. Nós temos a súmula 219, que condiciona, numa regra geral, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao Instituto da Assistência Judiciária Gratuita, ou seja, a assistência pelo sindicato. Os dois temas estão totalmente interligados. Então, pela súmula 219, eu só tenho condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando o sindicato estiver prestando assistência judiciária gratuita. Por um detalhe muito simples, daqui a pouco eu vou passar um exemplo aqui. Qual é esse detalhe muito simples? É o sindicato no processo do trabalho que vai receber esses honorários de sucumbência. Advogado particular não recebe o honorário de sucumbência. Sindicato recebe. Então, quais são os dois exemplos simples para a gente aqui? Digamos que eu tenha sido demitido sem receber as verbas rescisórias, ok? Opção 1. Contratei você, meu advogado particular. Conheço você há muito tempo, você é advogado, contratei você, advogado particular, ajuizamos a ação trabalhista. Conseguimos a condenação da empresa ao pagamento de R$100 mil
para o Bruno. Essa empresa não será condenada a pagar honorários para você, advogado particular. Não. Essa empresa vai ser condenada a pagar R$100 mil para Bruno. Eu vou tirar dos R$100 mil o percentual que nós combinamos e eu vou te pagar. Ou seja, você, advogado particular, só vai receber do Bruno. Você não vai receber da outra parte. Agora, olha a segunda opção. Demitido, sem receber verbas rescisórias, fui ao sindicato da minha categoria. O sindicato da minha categoria ajuizou a ação trabalhista. A empresa foi condenada a pagar R$100 mil para Bruno, mais honorários de sucumbência para o sindicato que está me representando. Vejam que aí surgiu a condenação da empresa ao pagamento dos honorários de sucumbência para o sindicato. Por que na primeira situação não houve essa condenação? Porque era advogado particular. Advogado particular não recebe honorários de sucumbência. Só o sindicato que presta assistência judiciária gratuita, ok? Uma modificação importante de 2016 aqui é em relação ao percentual máximo desses honorários de sucumbência. Se vocês pegarem questões antigas, questões até de 2015, por exemplo, vocês vão perceber que a resposta correta sempre trazia um percentual máximo de 15%. Esse percentual não existe mais. Se você der uma lida na súmula 219, você vai perceber que ela não fala mais em até 15%. Não tem mais isso, não. Ela manda aplicar o CPC. No CPC, o percentual máximo é de 20%. Então, até 2016, até a alteração dessa súmula, nós tínhamos aqui os honorários fixados até 15%. Hoje a súmula não fala mais nisso, simplesmente manda remeter para o CPC, o CPC fala até 20%. Tranquilo, galera? Toma cuidado com esse ponto aqui. Vamos falar de um outro também importante, igualmente importante, que cai bastante em prova. Lá atrás, na parte de princípios, eu falei rápido dele, agora eu vou falar mais vagarosamente, mais tranquilamente. A ausência das partes em audiência, artigo 844 da CLT. Se você perguntar se esse dispositivo cai em prova, eu vou falar, não, cai não, despenca, chove, vive caindo. Ele é o dispositivo que fala da ausência das partes à audiência. Então, na nossa audiência de hoje, começamos fazendo o pregão. Então, reclamante, João da Silva, reclamado, empresa alfa. A ideia é que as duas partes estejam presentes, venham para a sala de audiência, se apresentem na sala de audiência para que haja aquela primeira tentativa obrigatória de conciliação. Só que a gente começa a pensar aqui nas faltas. Claro, galera, falta injustificada. Aquele camarada que simplesmente não veio, não trouxe justificativa nenhuma, não apareceu. Então, o que vai acontecer na ausência injustificada da parte? Se for uma ausência justificada, se tiver um motivo justo, é óbvio que a pessoa, a parte, não pode ser prejudicada. Então, a ideia aqui é a ausência injustificada dela. Vou colocar 3 situações para a gente. Então, vamos colocar 3 situações aqui. Primeiro, o reclamante que falta, o reclamado que falta e ambos faltando. Se o reclamante falta, o que vai acontecer, galera? Nós vamos arquivar o processo. Teremos o arquivamento do processo. Arquivamento do processo, se nós utilizássemos uma terminologia mais de processo civil, seria o quê? A extinção sem resolução do mérito. Então, eu vou arquivar o processo, eu vou extinguir sem resolução do mérito. Por que eu estou arquivando o processo? Porque eu não quero que ele se desenvolva na ausência do reclamante. É uma forma de proteger o reclamante. Arquivar o processo, extinguir o processo sem resolução do mérito aqui é uma forma de proteger o reclamante. Por quê? O processo não vai se desenvolver na ausência dele, ok?
Depois ele vai poder ajuizar novamente aquela ação? Pode, já que a extinção foi sem resolução do mérito. Agora, olha a grande diferença. Quem faltou agora foi o reclamado. Se o reclamado faltou, vou proteger nada, vou meter o ferro. Meter o ferro nos termos do artigo 844 da CLT significa o quê? Olha aqui, ó, significa aplicar a revelia. Então, vou aplicar a revelia para aquele reclamado que não compareceu à audiência. Qual que é o principal efeito da revelia? Qual que é a principal consequência da revelia? Eu vou presumir que os fatos narrados são verdadeiros. Então, vou presumir que aqueles fatos narrados pelo autor na petição inicial são verdadeiros. Isso daqui, invariavelmente, conduz a uma condenação. Eu não vou falar que o réu revel sempre vai ser condenado, porque às vezes ele não é. Às vezes aquele fato está estranho demais e o juiz futuca, encontra alguma prova e chega à conclusão que o fato que tinha sido narrado na inicial não era verdadeiro. Então não vou falar aqui que o réu revel será condenado. Não. Invariavelmente ele é. Quase sempre ele é. Então, quando eu tenho aqui a revelia, eu presumo os fatos verdadeiros e aí provavelmente o réu será condenado. Por que eu aplico a revelia? Porque se ele não compareceu à audiência e a defesa seria apresentada naquele ato, ele vai ficar sem defesa, ok? Uma ideia bem óbvia. Agora, talvez uma pegadinha. O que vai acontecer se ninguém aparecer? O juiz fez o pregão, reclamante João da Silva, reclamado empresa Alfa. Porra, ninguém compareceu. Se ninguém comparece, se ambos faltam, o que eu tenho, galera? Arquivamento também. Eu tenho o arquivamento também. Por que eu tenho o arquivamento aqui, galera? Pelo seguinte, porque quem foi chamado primeiro? O reclamante. Primeiro eu chamo o reclamante. Reclamante não veio, eu arquivo o processo. Então, reclamante faltou, arquivo. Reclamado faltou, revelia. Todo mundo faltou, arquivamento também, extinção sem resolução do mérito. Ok, pessoal? Para a gente finalizar essa parte aqui, a gente finalizar esse slide, previsão de atraso. Pessoal, olha o que acontece. Previsão de atraso na audiência. Nossa audiência está marcada para hoje, 9 da manhã. Qual que é a esperança aqui? A esperança é a última que morre, às vezes morre, mas é a última a morrer. A esperança, galera, é que às 9 horas a audiência comece. Que o juiz seja pontual, que as partes sejam pontuais e às 9 horas comece. Tá, mas o legislador ele previu uma possibilidade de um atraso pelo juiz, uma tolerância de atraso para o juiz. O legislador falou o seguinte, ó, eu vou dizer que o juiz pode se atrasar até 15 minutos. Ou seja, a parte tem que esperar pelo menos 15 minutos. O juiz pode se atrasar, ok? Então veio o legislador no artigo 815 da CLT e disse que o juiz poderia se atrasar até 15 minutos. Você, parte, teria que esperar esses 15 minutos tranquilo. Se o juiz não comparecesse dentro dessa tolerância, aí você poderia se retirar. Então você, parte, espera os 15 minutos e depois pode se retirar. Pois bem, criamos a tolerância de 15 minutos para o juiz. Aí a parte começou a pensar o seguinte, pô, todos devem ser tratados igualmente. Então, eu, parte, devo ter também uma tolerância de atraso. E aí eu te pergunto, as partes possuem tolerância de atraso? As partes podem se atrasar alguns minutos? Quantos minutos as partes podem se atrasar? Resposta, 0. Nada. Parte não pode se atrasar.
não há previsão legal de atraso para as partes. Por que isso? Porque o legislador criou a previsão de atraso para o juiz e não criou para a parte. Simples. Ou o legislador esqueceu, ou o legislador não quis prever o atraso para a parte. O que o TST nos diz e que é levado em consideração nas provas é o quê? Não há previsão legal de atraso para as partes. Essa redação consta na OJ 245. Essa OJ 245 da SDI1, que interessa para a gente agora, diz que não há previsão legal de atraso para as partes. Ponto. Pode ser que um dia exista essa previsão? Sim, basta incluir na lei, mas hoje não há previsão legal de atraso para as partes e ponto. Isso cai em prova e você tem que levar em consideração. Perfeito, galera? Um abraço. Tchau, tchau.